E aí a gente vai continuar hoje aí a parte da biofísica, de bioacústica e da física dos sons, tá? Essa aula eu acho que ficou bem legal. Tem um ponto que é até legal para o lado de vocês, que eu estava até falando com outras turmas, que é como eu estou dando aula em casa agora. Primeiro, eu tenho muito mais tempo para preparar as aulas, porque eu gastava para ir para o Gama 1h30 no mínimo, porque eu ia no horário de pico e tudo mais. E agora eu tenho essa 1h30 para eu melhorar as aulas que eu tenho. E como a gente não está tendo muitas aulas experimentais, claro, é um sacrifício que vai ter que ter, que tem, né? De aula experimental. A gente está tendo, eu estou tendo que fazer muitas novas aulas. Essa, por exemplo, a aula passada de bioacústica, aquela outra parte era nova, nunca tinha dado. Essa aula de bioacústica também. Então, muitas matérias novas que antes eu não passava, agora estão tendo, porque não tem feriado, não tem empecilhos que, né? Empecilhos que às vezes a gente tem que subir para o anfiteatro, tem aula de laboratório, acaba a luz, tá sem internet, enfim, essas coisas todas. Tudo bem? Então eu acho que essa aula tá bem legal, como é a primeira vez que eu dou, às vezes eu dou umas gaguejadas, tendo que fico lendo o slide, normal, primeira aula que se dá assim, mas eu acho que vocês vão entender. Qualquer coisa que vocês não entendam, que vocês acham que pode melhorar, deem sempre a opinião de vocês, que sempre é super útil, tá? Então vamos lá, a gente parou da última aula aí sobre biofísica, falando aí do ultrassom para o imageamento, né? Que as pessoas podem usar o ultrassom quando quer fazer imagens internas aí do nosso corpo, pode usar o raio-x também, mas o raio-x tinha aquela questão, né? A pessoa quando vai fazer um exame de raio-x, você fica você fica exposto a uma alta quantidade de radiação energética, né? Que pode levar aí. Eu moro na Asa Norte, que pode levar aí a problemas, né? Tipo, você ficar com câncer. Vamos supor que você tivesse que fazer, toda vez que você vai ter um filho, imagina, você fazer um raio-x ali para ver como é que tá o feto, coitado do menino, né? Então aí, ó, o pulso de ultrassom, a gente acabou vendo isso daí, né? É emitido, ele viaja pelos tecidos. Quando ele encontra uma mudança, algum tipo de tecido diferente, né? Aproximadamente 1% da onda é refletido, o restante é refratada. A porção refletida, que é esse eco, é percebida pelo transdutor. Lembra que o transdutor é aquele negocinho, né? É o aparelhinho que consegue transformar sinais elétricos em sinais sonoros. Ele tem aquele efeito chamado de efeito piezoelétrico, né? São cristais que conseguem transformar, ou o contrário também, né? Sinais mecânicos em sinais elétricos, ou sinais elétricos em sinais mecânicos aí, né? Então, esse eco é percebido pelo transdutor. O transdutor, ele consegue emitir transdutor, ele consegue emitir uma radiação, tem até vários desenhos desses na internet, e receber a radiação ao mesmo tempo. Ele consegue emitir e ver esse eco tudo ao mesmo tempo lá. E a velocidade do som aí, 1.540 metros por segundo. Aí eu começo a aula de hoje perguntando por que a gente usa ultrassom, né? A resposta a gente vê aí, né, está nos comprimentos de onda, porque eu fiquei com essa curiosidade na aula passada, quando eu estava dando aula, né? Por que a gente usa ultrassom, por que não usa o som normal? Não é para incomodar. Vamos supor, tá, a criança também ia ficar escutando um puta barulho lá na barriga da mãe se fosse um som audível para nós, né? Porque a gente escuta os sons aí, lembrando que vão de 20 a 20 mil decibéis, né? A gente falou também de decibéis, que era uma unidade que a gente usava aí, porque o nosso ouvido ele capta sons muito baixinhos até sons muito grandes, então era uma escala logarítmica que a gente usava. E por que o ultrassom? Né? O ultrassom a gente usa porque está relacionado diretamente ao comprimento de onda aí, com essa questão de difração aí, né? Olha lá como que está relacionada a difração com a nitidez. Deixa eu colocar aqui no programinha. Eu adoro esse aplicativo. Não é um aplicativo, é um site, que é esse PHET, porque ele tem vários modelinhos que a gente consegue usar aí deu branco. Modelo de aula mesmo, modelo de experimentos. Querendo ou não, como a gente não está aí na FASPLAC, na Uniceplac para fazer o experimento, a gente consegue fazer eles só esperando abrir a minha internet, aí abriu.
a gente consegue fazer eles para... Não é esse aqui, não. Oh, Jesus. São vários, por isso que eu deixei um aberto, mas não era o que eu tinha deixado aberto, gente. Eu vou precisar abrir de novo. Disciplinas. Então, vamos lá. Aqui. Meu computador está uma carroça. Eu estou esperando abrir de novo a internet. Ele está carregando. Aí. Esse site, para quem não conhece, depois procura lá. PHET, digita no Google PHET Simulations. Vocês vão ver que é muito, muito, muito legal. Então, olha aqui, ó. Difração, quando a gente fala de difração, a gente pode usar esse fenômeno aqui, tá? A luz difratada é aquela luz que passa de um meio para o outro e que depois ela vai voltar. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, deixa eu deletar aqui um ponto aqui. Deixa eu botar na nossa aula que agora eu consigo, né? Olha aí, quando a gente fala aqui, ó, né, o som se propaga nos meios elásticos com uma velocidade que depende da natureza, da pressão e da temperatura de cada meio. Um exemplo clássico aí é de cair uma pedrinha na superfície da água, né? Esse choque produz uma pequena onda circular que se afasta do ponto de impacto, mantendo, contudo, a sua forma. Então, tá a formazinha aqui. Para isso, a velocidade deve ser a mesma em todas as direções. Claro, tem que ser a mesma em todas as direções. Se não for, a luz vai sofrer aí. Aqui não tem a difração, né? Mas vou mostrar aqui a questão da difração, como que ela é diretamente relacionada, e inversamente, né? Na verdade, relacionada com a rigidez de um processo aí. Então, a gente tem aqui, ó, vou colocar a onda sonora mesmo. Isso aqui ele fica gerando ondas sonoras, ó, né? E a onda sonora vai passar por um espacinho ali, ó. Se a gente diminuir a frequência, vou diminuir a frequência das ondas sonoras, olha, após ela sofrer essa difração é isso daqui, então, ela passar, vou explicar de uma maneira bem coloquial, assim, mais ou menos, tá? Mas é ela passar por esse espacinho. Então, olha aqui, ela perde muito a nitidez. A gente consegue ver que ela perde muito a nitidez do que se a gente comparar com uma maior frequência. Repara agora com uma maior frequência. Olha a nitidez da onda. A gente consegue até ver essa onda desse lado aqui, ó, muito mais nítida. A gente vê que ela tem ainda, né, a crista, o fundinho ali, ó, né, do que quando tá sem. Vou diminuir de novo, olha lá. Perde muita nitidez, quase que não consegue ver direito. Se eu colocar o gráfico aqui, eu acho que fica melhor ainda de ver. Não, pelo gráfico eu acho que não fica tanto, não. Deixa eu colocar aqui. O gráfico não mostra tanto essa nitidez, né? Mas a gente vê, então, que por isso que a gente usa ultrassom para fazer essa imagem. Porque quando você tem uma maior frequência, olha a maior frequência, maior número de ondas repetindo por determinado tempo aqui, ó. Você tem uma maior nitidez dessas ondas eu ia falar ao ela sofrer de... Você tem uma maior nitidez dessa onda ao sofrer difração. Eu ia colocar o ela sofrer, mas não precisa. Ao sofrer difração, tá? Então é por isso que a gente usa o ultrassom aí, né? Porque a difração, ela está inversamente ligada à nitidez do objeto ali. Quando a gente fala aqui, né? Quando a gente falou da refração, né? A onda, quando ela é refratada, ela vai, então, ter uma maior nitidez, você tem um maior controle dessa refração. Por exemplo, aqui eu vou usar até esse exemplo da aula passada aqui, né, que está um objeto sendo... Aqui é reflexão, mas vamos supor, essa onda que passou aqui, ó, que vai sofrer uma refração, é até melhor para explicar, né? Se ela não tiver muita nitidez, ela vai começar a interferir nessa onda que está aqui do lado, aqui, vai virar uma interferência tudo muito doida. Agora, se ela tiver uma refração bem definida, se ela tiver uma refração bem definida ali nesse ponto, né, ela não vai causar, então, esse fenômeno. Ela vai continuar aqui bem definida na sua refração ali, ó. Uma não vai interferir muito na outra, porque ela vai sofrer refração quando ela passar nesse pontinho aqui, aonde ela está vindo inteira aqui. Uma parte vai sofrer reflexão, outra parte vai sofrer refração. Então, essa refração, ela é diretamente proporcional aí, inversamente proporcional à nitidez. Por isso que a gente usa o ultrassom,
tá? Além de você não incomodar o bebê quando vai fazer lá, a mãe não incomodar o bebê colocando uma música alta para ele escutar, você também consegue, então, ter essa melhor nitidez aí quando a gente fala de ultrassom, tá? Agora vamos falar de propagação do som. Igual a gente falou ali, né? A gente pode imaginar a propagação do som como se fosse essa pedrinha caindo na água. Isso daí vai criar essa onda circular que se afasta do ponto de impacto, né? Sendo a velocidade de propagação a mesma em todas as direções. E aí a gente tem aqui a intensidade igual a potência sobre a área. Tem um ponto aí que é legal da gente... Olha, saiu digite a equação aqui. Daqui é, se eu fosse digitar a equação. Isso daqui é legal da gente pensar que é o quê? Ao longo de um processo aqui, ó, a gente vê que a intensidade aqui dá para ver, e depois se eu colocar no modelinho também dá para ver, a intensidade ela vai diminuindo com a distância, não vai diminuindo com o tamanho da distância aqui que está sofrendo. Vamos colocar naquele modelinho lá, eu acho que aqui também dá para ver essa intensidade, né, sendo diminuída. Deixa eu colocar aqui sonora. Vamos ver se dá para ver. Aqui, esse negocinho aqui, isso aqui é, olha aí como é que é bom esse. Vamos colocar aqui, ó, um detector aqui. Vocês conseguem ver essa ondinha dessa corzinha aqui, meio branquinha? Olha a intensidade dela. E vou colocar uma aqui, ó, mais longe. Olha como ela já perdeu a intensidade. Olha como ela já perdeu a intensidade, né? Então, perto da fonte, muito maior a intensidade. Se eu colocar aqui mais perto ainda, maior ainda a intensidade. Longe da fonte, menor a intensidade. Isso daí seria o quê, gente? Seria a gente sair, chegar num show perto da caixa de som, o som mega super alto, e o som longe da caixa de som super mais baixo, né? Por que acontece isso? A gente pode pensar nisso daí pela essa equação, através dessa equação aqui. A intensidade vai ser a potência dividido pela área. Vamos imaginar aqui, ó, né, que tem a caixinha de som. A caixinha de som tá aqui. Não sei fazer muito bem uma caixa de som, como vocês podem ver. Nossa Senhora. Deixa eu tentar desenhar uma caixa de som diferente. Vou desenhar aquelas mais chiques já, hein? Caixinha de som, né? Que agora são assim. Tá saindo som aqui. Agora, gente, vamos imaginar o seguinte. Você está aqui, ó. Tudo bem? A pessoa está aqui. Ela vai escutar o som numa determinada intensidade. E outra pessoa está aqui, ó. Está aqui, ó. Ao dobro da distância. Colocar 2 vezes a distância. Se ele está aqui a uma distância aqui, eu vou colocar a uma distância x, eu vou colocar aqui que ele está a uma distância 2x. Tudo bem? 2x a distância. E aí, a pessoa vai lá. Deixa eu colocar aqui só para ver se eu estou acertando. Depois deixa eu tirar esse digite de equação. E olha lá, né? Como que vai ficar isso? Se a gente pensar nessa equação da intensidade aqui, ó, a gente está vendo uma área aqui. E é aí que a gente tem que pensar nessa área quando a gente está falando dessas ondas aí. Por quê? Porque essas ondas sonoras, elas vão se propagar em que sentido? Como se fosse uma área de que objeto geométrico a gente pode imaginar aí, né? A gente pode imaginar um círculo, inicialmente, né? O ponto inicial está aqui, olha o círculozinho sendo formado aí. A gente consegue ver esse círculo, mas, na verdade, não seria um círculo, seria o quê? Seria uma esfera. Uma esfera, né? E a área da esfera é 4πr ao quadrado. A área de uma esfera é 4πr ao quadrado, tá? O que isso quer dizer? Que a intensidade ela vai ser proporcional a uma área. Se a gente imaginar essa área sendo aqui, ó, 4πr ao quadrado, né? Se eu estou aqui a uma distância x, né? A pessoa está aqui a uma distância x e a outra está a uma distância 2x, quanto a mais ou a menos que ela iria escutar essa intensidade sonora aí? Vocês sabem me dizer?
Se uma está o dobro, olha aqui o dobro da distância, uma vez que essa área, né, é dada por uma área de uma esfera, a área de uma esfera aqui, ó, 4πr ao quadrado, quanto que ficaria essa intensidade? Quanto que essa intensidade diminuiria? Quanto que essa intensidade diminuiria? Se ela é proporcional ao quadrado do raio aqui, ó, inversamente proporcional ao quadrado do raio, se você dobra o raio, né? Se você dobra o raio, você vai ter um efeito de diminuição de 4 vezes, porque 2 ao quadrado ficariam 4. Então, se você dobra a distância de uma pessoa da fonte do som aqui, ó, você ia ter o quê? Ela escutando 1/4 desse som que ela escutaria. Se você triplica, se você quadruplica, por exemplo, você ia estar o quê? Se você coloca uma pessoa que está aqui, né, 4 vezes, né, está aqui, ó, 4x. Travou. 4x, quanto que ia ficar ali? Nossa, travou tudo, gente. Meu Deus, o computador tá demais. Travou. Quanto que ia ficar ali se você coloca uma pessoa a uma distância de 4x? Essa daqui ia escutar, né? Comparado com a primeira. Travou tudo para mim também. Ó, essa daqui ia escutar um som numa determinada potência. Essa daqui ia escutar 1/4 da potência, a distância de 2x. E essa daqui ia escutar a 1/16 da potência. A potência por 16, a potência ali. Eu perguntei se a pessoa tivesse 4 vezes a distância dessa daqui, né? Se ela tiver o dobro, né? Você escuta 1/4 da potência. Se você tiver 4 vezes a distância, você escuta 1/16 da potência inicial. E da intensidade inicial. Isso por quê? Porque a gente está aumentando, está mantendo uma potência, né? A potência é a mesma. A caixa de som que fez a potência inicial, a potência é a mesma. Então, imagina, a onda sonora, quando ela está aqui, ó, quando ela está no início, perto da caixa de som aqui, ela tem um raio muito pequenininho. O raio, olha o raiozinho. Pequenininho. Quando começa a se afastar, você vê que eu fiz bem uma esfera bem simétrica. O raio começa a aumentar. Então, essa área começa a aumentar. Se você tem um aumento da área, se a gente tem um aumento da área, a gente tem uma diminuição da intensidade, tá? E esse aumento da área, ele é proporcional ao quadrado do raio, ou seja, a intensidade diminui com o quadrado do raio, tá? Graças a Deus isso é bom. Por quê? Porque se tiver um show lá perto da sua casa, cada distância que você vai tomando aí, né, daquele show, você vai escutando muito, cada vez menos. Você vai escutando não metade, você vai escutando o quadrado do que você estava na distância ali. Tudo bem? Então, essa perda de intensidade aqui, ó, ela é causada justamente por causa desse aumento da área de propagação do som que a gente tem lá, tá? Eu achei muito fácil essa explicação, falei, nossa, nem sabia disso, né? Só por causa da área, uma vez que a potência gerada é a mesma para o som lá, né? Então você perde intensidade porque você aumenta a área ali daquele negócio ali. Boa de entender. Vai se afastando uniformemente, vai aumentando a área da esfera que está, se vai aumentando a área, tá? Então, olha aí, ó. Ao vibrar, a fonte sonora ela vai produzir uma série de ondas de compressão e expansão, igual a gente viu, né? Se propaga no meio, perdendo, portanto, a intensidade ao longo do percurso. Então, ela vai perdendo essa propagação, além dela perder, justamente, né, por causa daquela área ser 4πr ao quadrado, da área da esfera, ser 4πr ao quadrado, ela também perde aí, por causa justamente dessa compressão das moléculas aí, tá? A vibração é realizada pelas moléculas do meio, por isso o som não se propaga no vácuo. Tem que ter molequinhas para o som se propagar. Porém, assim como a luz, ela também apresenta aí fenômenos de reflexão, refração e interferência. Então, igual a luz, o som tem reflexão, tem refração, tem difração, que a gente comentou ali. Também vai ter interferência, mas ela precisa, o som, ele precisa aí de moléculas, porque essas ondas, elas se dão a partir de compressão e expansão. Tudo bem? Então, olha lá. Aqui é o fenômeno de refração.
Refração é o clássico da refração no ensino médio. Eu não sei se era com vocês, comigo era do índio pescando, né? Quando o índio vai pescar, o índio ele não enxerga o peixe aonde o peixe está. Na verdade, ele tem que colocar o peixe ali, jogar o arpão dele um pouco numa distância diferenciada, porque a luz sofre uma difração ao entrar na água, né? Vocês lembram disso daí? Lembram? Sim, né? O peixe. Agora olha aqui a diferença, né? Olha que viagem aqui, ó. Quando a fonte de luz, né? Essa difração ela acontece da seguinte maneira aqui, ó. Ela vem, ao sofrer difração, ela vai ficar mais perto dessa curva normal aqui. Eu ia falar, ela vai sofrer uma contração da normal, mas eu acho que essa palavra não é muito boa, não. Mas ela vai diminuir o seu ângulo com relação à normal aqui. Se a gente imaginar que esse ângulo paralelo, perpendicular aqui ao plano do meio, ela vai diminuir aqui com relação a essa normal. Agora, olha o som. O som, ele tem um comportamento diferente, ó. Ele aumenta essa angulação com relação à sua curva normal aí, tá? Então, a diferença do som para a luz, uma é que ele se propaga somente onde existem moléculas, porque ele precisa dessa compressão das moléculas, as moléculas se comprimirem e se expandirem para a onda sonora se propagar, e ele também tem essa diferença aí de refração, tá? Eu ia até usar um modelinho desses do... Deixa eu ver se está aqui. Eu ia usar um modelinho desse daqui para fazer de luz, mas o da luz não funciona muito bem. Tudo bem? Então, lembra que ele tem esse fenômeno contrário aí. Isso daí, aonde é útil? Olha aí, esse fenômeno que acontece aqui, ó. Num dia de calor, né? O ar próximo ao solo fica quente, esse ar próximo ao solo fica quente, do que o ar de camadas superiores. A velocidade de propagação do som no ar quente é maior do que no ar frio. Então, se é maior, olha lá, ele vai se desviar para cima ali, para cima. O som produzido se refrata gradativamente, de modo que as ondas sonoras curvam para cima. Num local aberto, diminui a sensação auditiva de uma pessoa situada a certa distância da fonte emissora. Então, no dia quente, olha lá, né? A hora que chega aqui perto do quente, que tem uma maior velocidade de propagação, essa onda ela vai ser desviada para cima. É o que aconteceria aqui, ó, né? Quando ele muda do ar para a água, né, ele vira para um lado maior, ele viraria, então, para cima. Se a gente imaginasse esse plano deitado aqui, para cima. O contrário acontece com a luz. Ó. A luz, quando ela vem do ar e entra na água aqui, ó, ela vai para uma velocidade menor de propagação aqui. Tudo bem? É porque a luz ela tem um comportamento diferente mesmo. A gente viu que a luz ela não precisa de compressão, ela não é uma onda transversal lá, igual a gente falou. Na primeira aula de som aqui mesmo, né? Que tem até a molinha para mostrar as molequinhas vibrando lá. Agora, no som, a água aqui, a velocidade do som na água vai ser mais rápida. Quanto mais rápida a velocidade, nesse caso aqui, ó, então, olha lá, ele está favorecendo, está ficando mais aberto esse sinal aqui. Né? Como a gente explicaria, então, pensando nisso daí, ó, por que do aumento da sensação auditiva para pessoas situadas a certas distâncias da fonte sonora em um dia frio ou à noite, né? Por que elas têm um aumento da sensação auditiva? Nessas circunstâncias, o ar em contato com o solo é mais frio do que as camadas superiores. O que acontece, então? Qual que é o fenômeno que aconteceria? Vocês sabem imaginar? Olha lá, num dia quente, o ar quente mais próximo aqui faz essas molequinhas se desviarem lá para cima. E no dia frio? No dia frio seria o quê? Como é que ficaria? Ó. No dia frio, o ar frio lá em cima, o ar quente lá em cima ia fazer essas moléculas se desviarem, ia fazer o som, então, sofrer essa refração aí agora, só que para baixo, no caso aí. Sempre que ele encontra, então, né, ele encontra uma maior agitação das moléculas aí, uma maior velocidade, ele conseguiria sofrer essa refração aí, ele vai sofrer esse desvio indo para um ângulo aberto e não indo para um ângulo fechado, como aconteceria com a luz, né?
A luz seria o contrário. A luz chegaria aqui, a hora que encontra o ar quente, ela ia fazer este caminho aqui. Na verdade, a luz não ia sentir nenhuma diferença com relação ao ar quente e ao ar frio, né? Porque a luz não precisa de moléculas para se movimentar. Mas o som tem esse fenômeno, então, a refração a gente vai ver que a velocidade muda muito com a relação à temperatura do meio, e isso que vai levar a esse fenômeno de refração diferente do som, então, tá? Que na luz ela refrata diminuindo aqui a velocidade, no som ele vai aumentar essa velocidade e vai abrir com relação à sua normal ali, tá? Reflexão é o que a gente já sabe aí, é o chamado eco, né? As ondas sonoras obedecem às mesmas leis da reflexão ondulatória normal. A reflexão acontece quando ela encontra um obstáculo e retorna para o meio de origem de propagação. O acontecimento pode dar origem a dois fenômenos, um é o eco e o outro é a reverberação. O que é o eco, gente? Deixa eu ver, por que o bonequinho não gritou aqui? Era para ele gritar. Não está aparecendo, né? O eco é quando a onda sonora vai, viaja, bate aqui e volta, né? No momento em que ele já cessou de falar, né? Quando ela volta para ele, já cessou de falar, ele já parou de falar, tá? Agora, a reverberação não. A reverberação, o som refletido aí, né? Ela chega ao mesmo tempo antes da extinção do som original. Então, na reverberação, o som refletido chega ao ouvido antes da extinção do som original. Então, quando fala de reflexão sonora aí, a gente tem esses dois fenômenos de eco e reverberação. Se um dia vocês forem lá no UNB, no Instituto de Química, tem um lugar lá que tem esse efeito de reverberação que é muito, muito legal. Se a gente estivesse lá, eu ia levar vocês só para a gente fazer esse experimentozinho, que é mó. Você pisa num negócio, a hora que você fala, você escuta a sua voz, mas é muito mais alta mesmo, por causa desse fenômeno aí de reverberação, tá? Quando a gente trata aí, o que é baixo? Mais baixo? Ah, faz tempo que escreveu. Desculpa, eu não vi na hora que você escreveu. Eu li agora, eu olhei assim embaixo, falei, vai. Então, olha aí, a interferência. Quando a gente fala de interferência das ondas, a mesma coisa das ondas sonoras e ondas de luz, por exemplo. Elas podem ter interferências construtivas, né? Quando ocorre entre o máximo e máximo, tem a amplitude das duas ondas, né? E a gente pode ter interferências destrutivas, se a diferença for 180. No caso, ocorrem interferências destrutivas, pois soma-se as amplitudes positivas e negativas, resultando num zero aí. Tem um experimentozinho aqui, bem bonitinho, olha aí, ó. Vamos colocar as ondas sonoras aí para funcionar. Cadê? Dá o play. Então, ó, duas ondas sonoras interagindo entre si, elas vão ter partes em que elas têm uma interação construtiva e vão ter partes em que elas têm uma interação destrutiva. Olha aqui, ó. Vamos colocar esse sensor aqui, que é sempre muito bom. Nesses pontos aqui, ó, onde está bem pretinho é fundinho e branquinho para cima, olha lá, bem construtivas as ondinhas, né? Até eu queria ver se eu conseguia colocar... Não, elas já estão interferindo desde sempre. Deixa eu ver essa daqui se tem a mesma intensidade. Deixa eu ver essa com essa. Então, aí, ó, intensidade construtivas as duas. Agora, tem fases que elas vão bater o quê? Bater uma positiva com uma negativa, né? Uma onda positiva com uma negativa, aí vai ficar igual tá aqui nesses pontos aqui, ó. Né? Esse ponto que é meio acinzentado, olha lá como é que ele fica. Fica uma parte nula. Então, essas diferenças, elas ocorrem aí com as ondas sonoras, né? Elas podem ter interferências tanto construtivas, quando uma onda se choca com a outra, em fases iguais, então tá as duas subindo aí, e elas chegam àquele ponto, e aí o que acontece? Sobe mais ainda, elas podem ter essa destrutiva que vem ao contrário, né? Quando ela vem ao contrário, o resultado é igual a gente vê aqui, ó. Deixa eu até colocar agora, ó. Porque o escurinho dá pra gente chegar bonitinho, ó. Vai passar da construtiva para destrutiva. Olha lá, na destrutiva como é que fica, ó. Bem, bem baixinho. Se colocar mais certinho, deixa eu colocar o branquinho no construtivo. Tudo bem? E a intensidade aqui, ó, nota uma coisa, ó.
eu ver aqui. Eu queria colocar uma intensidade só dessa caixinha de som, sem estar... para mostrar que o construtivo está aumentando ainda a intensidade das duas aí, no caso. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui é uma boa, ó. Nesse, ó, como o construtivo ainda aumenta a intensidade das ondas. Olha lá, nesse mais clarinho aqui, ó. Olha a intensidade do clarinho que está saindo mais próximo, ele tem uma intensidade maior, porque ele está a uma menor distância. Lembra que uma menor distância tem uma menor área. Olha aqui a intensidade. Olha a intensidade da onda branquinha. Agora, olha a intensidade dessa onda que está aqui a uma maior distância. Olha lá, explodindo no detector. Por quê? Porque ela é a soma das duas ondas juntas ali naquele ponto. Tudo bem? Se eu desligasse aqui uma onda, ó, olha a pretinha ali, né? Se eu desligar e deixar uma só, provavelmente essa intensidade vai diminuir ao longo do tempo. A intensidade da... Vamos olhar. A intensidade da pretinha diminui mesmo, ó. E a da branquinha aumentou, né? Ó, a pretinha nessa distância, pouca intensidade. Se eu ligar, ó, a intensidade da ondinha pretinha, ó, vai lá em cima. Por quê? Porque está tendo essa intensidade construtiva aí. Então, são os dois tipos que você pode ter de interferência das ondas aí, tá? Então, velocidade do som. Vamos mudar, então, essas questões de reflexão, refração e interferência. Elas podem sofrer esses tipos de interferências aí entre uma e outra, que foi o que a gente passou ali, né? Reflexão, refração e interferência. Vamos falar agora da velocidade do som. Desde cedo o homem percebeu que o som se movia com velocidade infinita. Eu ia até colocar um vídeo aí que tem no YouTube, depois vocês digitem aí vários aviões passando e o avião passa e só depois a pessoa escuta o som. É mó legal. Por quê? Porque o avião consegue andar, esses aviões a jato aí conseguem andar a velocidades maiores do que a velocidade do som se propaga aí, né? Então aí, ó, no século passado, Regnault e Biot conseguiram medir a velocidade do som no ar e no ferro. Não sei se eu estou pronunciando o nome desse cidadão certo aqui, tá? Porque eu não sei se... Deve ser francês, deve ser igual Renault, né? Regnault e Biot. Então, eles conseguiram medir a velocidade do som no ar e no ferro. Aí, a história contando como o Biot fez, ó, em 1808, ele efetua as primeiras experiências para a determinação dessa velocidade em meios sólidos, utiliza o cano de ferro de 1 km de comprimento e compara o tempo de chegada do som através do ferro e através do ar. Ele chega à conclusão que a velocidade do som no ferro é muito superior à velocidade do som no ar. Olha aqui, ó, o aço aqui, ó, 5.901, enquanto no ar aqui, ó, 343. A gente vai comentar ainda essa diferença aqui, ó, de 20 graus Celsius para 0 graus Celsius. Olha lá, dá já uma diferença. Repara que essa diferença de temperatura aqui, ó, olha como já muda a velocidade, de 343 para 331 só do ar quente para o ar frio. Por isso que a gente vê aquele efeito ali, né, de nos dias frios você escutar melhor o som, né, você escuta sons que estão mais distantes do que dias quentes que você não escuta, porque o som ele vai se propagar como o solo está quente, aquele som ele vai se propagar para cima por causa desse fenômeno de refração. Ele sofre uma grande refração, muito interferida pelas moléculas aí, pela temperatura, e no dia frio você vai escutar, então, melhor os sons aí, tá? Olha aí, quando a gente fala de velocidade do som, dois fatores vão interferir na velocidade do som no meio aí, ó. Primeiro, é a rigidez. Quanto mais duro o meio, mais rápido as ondas irão se propagar, né? O que a gente pode pensar? Que o material rígido, cada molécula está mais interligada que as outras ao seu redor, e qualquer perturbação é transmitida mais facilmente entre elas. Então, se a gente imaginasse aqui, né, uma barra aqui, um material aqui, ó, né, esse material ser rígido quer dizer o quê? Que as molequinhas que o compõem lá, as molequinhas que compõem esse material, né, elas estão mais interligadas, elas estão mais ligadas entre si, né, elas têm uma maior ligação, por isso que a estrutura vai ser mais rígida, e qualquer informação que você passe, né,
como o som é essa parte de compressão, como a gente está falando de compressão e relaxamento da molécula, compressão e relaxamento, então essa informação de compressão e relaxamento ela vai ser passada mais facilmente aí, né? Então, quanto mais duro o meio, mais rápido as ondas vão se propagar aí. Tudo bem? Olha o outro aí, né? A densidade. Quanto mais denso o meio, mais devagar as ondas irão se propagar por eles. Daí por quê? Porque quando o material ele é mais denso, mais densidade, o que é densidade? Densidade é uma dada massa sobre um determinado volume, né? Se a gente parasse para pensar aí, uma maior densidade, ó, maior densidade vai levar o quê? Uma maior quantidade de moléculas por espaço. Claro, né, gente? Eu estou falando assim, não estou levando em consideração tanto a massa molecular, mas a maior quantidade de moléculas aí. Se ele é mais maciço, né, ele possui mais inércia e, portanto, é mais lento a mudanças e oscilações. É como se fosse o quê? É como se fosse assim, quando ele é mais rígido, né, mais maciço, quando ele é mais denso, as moléculas elas estão mais compactadas num determinado espaço ali. Você imagina como se fosse você no meio de um show que está lotado de gente, você não vai ter tanto espaço para quê? Para sofrer ali uma compressão, um relaxamento, uma compressão, um relaxamento, né? Então, isso dificulta essa compactação das moléculas aí, dificulta esse movimento do som de quê? De ter essa compressão e relaxamento aí das moléculas para fazer aquelas ondinhas que a gente vê ali, né? Então, quando o material é mais maciço, ele possui uma maior inércia aí e, portanto, ele é mais lento a mudanças e a oscilações aí. Tá? A gente pode imaginar a velocidade do som como sendo descrita aí através dessa equação, que é o quê? A raiz de um Bzão sobre P, que a gente vai falar agora, sobre Rho, né? E o que é o B? Olha aí, o B é o módulo da compressão volumétrica do material, né? Então, quando a gente vê compressão, é mais ou menos como se fosse isso daqui, né? Quanto mais duro, meio, é como se fosse uma outra parte, uma outra descrição para rigidez. A sua unidade é a mesma da pressão, por quê? Porque ela mede o quanto da pressão vai ser necessária para reduzir um determinado material a um determinado valor. Então, é como se fosse assim, a unidade desse negócio aqui é dada em pressão, a gente vai usar Pascal aí, tá? Mas ela é dada em pressão. Por quê? Porque você imagina se fosse uma barra aqui, ó, tá? Um material. Você mede essa compressão como se fosse o quê? Qual é a força que você vai ter que colocar aqui, né? Sobre essa áreazinha aqui, sobre essa areazinha do material. E a força que você vai ter que colocar aqui também. Travou. Ah, isso falta fechar tudo. Boa, voltou. Travou aí para vocês? Tá de boa? Meu Deus. Tá de boa, gente? Então, beleza. Vai ser a força que você tem que aplicar aqui, ó, né? Você pode imaginar ó, esse módulo da compressão que é esse B aí, como se fosse a força que você vai ter que aplicar para esse material que tem esse determinado tamanho aí, ó, diminuir, ficar de um tamanho reduzido aí. Quanto de força que você tem que aplicar, né? Se o material ele é muito rígido, vamos comparar aí, ó, né? Uma barra de aço tem uma maior compressão, você precisa de muito mais força, né? O som vai ser mais rápido, porque ele está diretamente ligado a essa velocidade do som aí, ó. Exemplo, a barra de ferro, né? Se a gente pegar um marshmallow, que ele tem uma menor compressão volumétrica, por quê? Porque a força que você precisa aplicar para diminuir o marshmallow é muito menor, né? Essa pressão que você tem que aplicar ali é muito menor, então ele vai ter uma menor
né, compressão volumétrica, consequentemente, ele vai ter uma menor velocidade do som nesse caso aí, tudo bem? Então, o módulo da compressão é dado em pressão, a gente tem a densidade também, que vai ser a massa por volume, e dá a ideia, igual a gente falou, né, do quão massivo uma certa porção do material será. Então, vamos comparar, por exemplo, o aço com o ar aí, né? Vamos pegar, então, o primeiro ponto, né? O B. Vamos colocar assim, ó. O aço de vermelhinho com o ar de azulzinho, bonitinho. Né? Quem vai ter o maior B? O aço ou o ferro? O aço ou o ferro? O aço ou o ar? Ó, o B do aço é muito maior, né? A compressão do aço é muito maior do que o módulo da compressão do aço é muito maior do que a compressão do ferro aí. Aí, eu coloquei até um slide a mais aqui. Olha, eu vou colocar em homenagem ao Rafael esse slide. Pô, travou de novo, meu. Tá triste, hein? Olha que loucura, olha aí. Caraca, esse computador tá me botando barato. Porra. Então, olha aqui, ó, né? Quem vai ter maior rigidez? O B aqui, ó, a maior rigidez do aço tem uma rigidez muito maior, não tem nem o que discutir, né? E o B do ar aqui, uma rigidez muito menor. Vocês entenderam, né? O ar aqui, quem é do ar, né? E densidade. Densidade. Como é que vai ficar? Como é que fica a densidade também? A densidade do aço, maior. A densidade do ferro, menor. Mas olha lá, como é que é a densidade? Quanto mais denso, menor a velocidade do som. Então, o que a gente pode pensar, né? O que vai valer mais a pena aí, ó? A rigidez ou a densidade quando a gente está falando da velocidade do som? Lembra sempre desse exemplo, né? Do aço e do ar. Que aí você sabe, o aço ele é tem uma maior compressão, maior módulo de compressão e maior densidade. O ar tem um menor módulo de compressão e menor densidade. O ar, apesar de ter uma maior densidade, o que levaria ele a ter uma menor velocidade do som aí, vocês estão entendendo? Porque está no denominador, né? O aço, olha lá, ele é, ó, a velocidade 5.941. Olha a velocidade no ar, 343. Se a gente dividir um pelo outro, deixa eu dividir aqui. 5.941 dividido por 343. 17 vezes mais rápido que a velocidade no ar. Tá? Quer dizer o quê, gente? Quer dizer que se você pegasse uma barra de ferro aqui, ó, colocasse no ouvido, tá? Colocou no ouvido a barra de ferro, bateu com o martelinho, bateu com o martelo, você vai escutar 17 vezes mais rápido, 17 vezes antes. Você vai escutar 17 vezes antes o som, não 17 vezes, 17 vezes antes o tempo, né, do que o som que está aqui indo pelo ar. Tá? Por quê? Porque ele tem uma maior rigidez. Então, lembra que a rigidez ela é mais importante aí quando se está se tratando da velocidade. A densidade ela diminui a velocidade, mas ela não diminui tanto, ela não interfere tanto quanto a rigidez. Tá? Então, igual a gente falou aí, ó, igual está escrito aqui, geralmente a rigidez de material irá compensar a sua densidade. Então, olha aí, ó, volume de sólido é maior do que o volume de líquido, que é volume.
Velocidade dos sólidos, do som nos sólidos é maior do que a velocidade do som nos líquidos, que é maior do que a velocidade do som nos gases aí. Por quê? Porque aqui, ó, tem uma compressão, né, uma rigidez muito maior do que um gás, por exemplo. Um sólido tem uma rigidez muito maior do que um gás, por exemplo. Tudo bem? Porém, tem que tomar cuidado porque a densidade é importante quando a gente trata aí, ó, temperatura. Agora sim, ó. O que está acontecendo aqui? Quando a gente pega o ar a 0 graus e o ar a 20 graus Celsius, né? Quando a gente pega aqui, ó, ar a 0 graus e o ar a 20 graus Celsius. Agora a gente está tratando rigidez que são bastante próximas. Mas e a densidade? E a densidade? O ar a 0 graus Celsius, as moléculas elas vão estar mais próximas umas das outras. Mais próximas umas das outras. Enquanto o ar a 20 graus Celsius, a gente vai estar com as moléculas o quê? Mais distantes umas das outras. Mais distantes, porque elas estão mais agitadas. Então, num determinado volume, olha lá, né? Um determinado volume, você vai ter, para você ter o mesmo tanto de molécula, você vai ter que aumentar o seu volume aí, né? Então, você vai ter uma menor densidade no ar a 20 graus Celsius, uma menor densidade, ó, um maior volume para ter o mesmo tanto de molécula, ou você também pode falar que no mesmo volume você vai ter muito menos molécula, né? Você vai ter uma menor densidade, e por isso que gera aí, ó, de 331 para 343. Tá? E geralmente é aí, ó, igual a gente falou, a velocidade do som no sólido é mais rápido do que a velocidade do som nos líquidos, que é mais rápido que a velocidade do som no ar aí. Tudo bem? Esse gifzinho é bem autoexplicativo aí, ó, do som vai embora, da água dá para ver um pouquinho de tempo ainda, e o do ar ainda vai ali um determinado tempo. Tá de boa por enquanto? Tá tranquilo? Então, vamos embora. Vamos agora falar do fenômeno de ressonância. Ressonância é importante aí quando a gente está falando, né? A parte de a gente escutar, da gente conseguir falar com as nossas cordas vocais aí, tudo está envolvido com relação à ressonância, né? E olha aí, ó, o exemplo de ressonância, né? Para introduzir ressonância, a gente pode pensar isso daí. Tudo no universo é único, mas nada está absolutamente isolado. Muitas são as linguagens utilizadas para transmitir informações de um corpo a outro, né? E a ressonância é uma dessas formas de interação entre dois sistemas. O que se trata a ressonância quando a gente fala, né? A ressonância vocês vão usar quando a gente for falar no 5º período de ressonância magnética nuclear, quando vocês forem ver aqueles imagiamentos por ressonância, como é que acontece aquilo, sempre vai estar envolvido esse fenômeno de ressonância, então a gente tem que entender esse processo aí, né? Olha lá, quando o corpo elástico vibra, animado por uma onda sonora, diz que ele está em ressonância com um determinado som aí, né? Todo sistema de massa pode vibrar, ou seja, transformar-se numa onda sonora, que tem esse exemplo bem bonitinho, esse desenho aqui eu peguei do Google Imagens ali mesmo. Tem um diapasão vibrando, e a vibração dele vai fazer o outro diapasão vibrar aí, né? Quando um corpo vibra animado por uma onda sonora, diz que ele está em ressonância com o som ali, né? A gente também pode pensar nessa parte de ressonância aqui, né? Que aumenta a vibração do sistema quando eu consigo excitá-lo em um ritmo específico, sua frequência específica de vibração. Então, todo o sistema é como se todo o corpo ele possuísse uma ressonância, uma frequência de ressonância, uma frequência de vibração. Quando você consegue excitar aquele corpo num ritmo específico, você vai conseguir fazer aumentar a vibração desse sistema. Esse desenho é bem bonitinho, né? Que aí, ó, quando consegue se agitar, você vai colocar ele em ressonância. Tem aqui um modelinho também para mostrar essa ressonância. Deixa eu abrir aqui. Oxe, olha a aula aqui. Deixa eu ver só se está aqui embaixo, se eu coloquei aqui já. Engraçado. Vamos abrir a internet para mostrar aí a ressonância. Um lugar que acontece ressonância
Um lugar que acontece ressonância aqui enquanto tá abrindo ali é a gente balançando, né? É um exemplo de ressonância. Por quê? Porque a gente consegue aumentar a frequência com que você vai balançando. Então, no início ali, você começa com o balancinho devagarinho. E o que você tem que fazer? Quando o balanço vai para frente, você taca a sua perninha para frente no balanço. Quando o balanço vai para trás, você taca a sua perninha como no balanço? Ao contrário no balanço. Olha aí que desenho maravilhoso, né? Você vai fazendo isso em que ritmo que você vai fazendo isso? No ritmo específico para aumentar aí. Você vai fazendo isso na frequência específica de vibração de quem? Do balanço. Então, criança, quando você é criança, você já sabe o que é uma frequência de ressonância. É a frequência que você vai fazer o quê? Que você vai aumentar a vibração de um sistema e todo sistema tem aí uma determinada frequência de vibração. Se você pegar um balanço que ele tem uma corda muito maior, você vai ter que ficar um tempão com o pé para cima, depois um tempão com o pé para baixo. Uma frequência muito maior aí. Muito menor, na verdade, né? A frequência é muito menor. Tem esse sisteminha aqui, deixa eu ver, cadê? Aqui, ó, né? Tem uma massinha aqui, ó. Se a gente liga aqui, ó, vai mexendo, olha lá, a frequência. Ele vai ter uma frequência de vibração. Se a gente gira, se esse movimento desse parte de baixo aqui tá na mesma frequência de vibração, ele vai entrar em ressonância, olha aí, ó. Ele vai vibrar cada vez mais. Se eu mudo a frequência, deixa eu mudar essa frequência. Vamos mudar, botar numa frequência que não tem nada a ver. O que vai acontecer? Essa ressonância ela não vai acontecer, tá? Então, aqui, nesse caso aqui, nesse objeto 1 aqui, a frequência é 1 Hz de ressonância. Se eu coloco 1 Hz, que é a mesma frequência dele aí, ó, a frequência de vibração dele, ó, ele vai entrar em ressonância com aquele sistema. E essa base e o seu objeto, eles estão em ressonância aí. Se eu tiro a frequência que esse negócio está subindo, mudo ela tanto para maior, posso mudar para menor também, ó, 0,69 Hz. Olha lá, ó. O que vai acontecer? Não vai conseguir mais entrar em ressonância com o seu sistema, tá? Então é isso que é entrar em ressonância quando a gente pensa lá, né? Agora vamos falar aí dessa parte de impedância para a gente ver como que a gente consegue calcular a frequência de vibração de um sistema. Para ver como que a gente consegue colocar aquele sistema em ressonância, a gente tem que saber essa frequência de vibração aí, né? Então, olha aí, a massa de um corpo é medida pela sua própria inércia. Quanto maior ela for, maior a reação do corpo a mudanças de estado. É só você pensar, né? Se você for empurrar um carro, uma moto, você consegue empurrar sozinho. Um carro, você precisa de ajuda de umas 2 pessoas. Um caminhão, vai precisar de umas 10 pessoas. Por quê? Porque o caminhão ele tem uma maior inércia, ele é mais pesado. Tudo bem? A resistência que a massa oferece ao movimento é chamada reatância de massa aí, tá? Então, a resistência que uma massa vai oferecer a um movimento é chamada reatância de massa. Experimentos mostram, além de ser proporcional à massa, ela também será proporcional à frequência de vibração. Olha aí, ó. Né? Então, a gente tem aqui essa resistência oferecida ao movimento aí, ó. Tem a massa e a frequência de vibração. A gente tem uma certa frequência de vibração relacionada a uma resistência, né, chamada de reatância de massa aí. Tudo bem? Do outro lado, a gente tem também, ó, componentes elásticos. Um corpo também ele vai ter, então, componentes elásticos que vai dificultar a vibração dos sistemas, né? Componentes elásticos dificultam a vibração do sistema aí, né? Porque amortece os esforços e impulsos. Então, a elasticidade ela vai atrapalhar um pouco essa frequência aí, porque vai amortecer esses esforços e impulsos. Esse tipo de resistência é chamado de resistência elástica, sendo E o módulo da elasticidade do material. Então, a resistência elástica aí, ó, também depende da frequência, mas só que ela é inversamente proporcional à frequência. Então, se a gente pensar numa frequência de ressonância de um objeto aí, antes da gente falar dessa frequência de ressonância, a gente tem que pensar nessas duas coisas aí, nessas duas resistências aí.
Uma que é diretamente proporcional à frequência, que é a resistência de massa, e também diretamente proporcional à massa, e a outra que é inversamente proporcional à frequência. Quanto maior a frequência que você começar a colocar ali, nesse componente elástico, mais ele vai diminuir a sua resistência elástica ali. Eu vou colocar no modelinho depois para a gente ver, tá? Pode ficar tranquilo se vocês não estiverem, por enquanto, entendendo. Quando a gente colocar no modelito, a gente vai matar a pau isso daí. Então, olha aí. As reatâncias, essas duas aqui, elas são chamadas de resistências ativas. Por quê? Porque elas variam com a frequência da vibração. Elas variam com a frequência da vibração aqui, né? E a reatância de massa e a reatância elástica variam entre si de modo inverso, igual a gente já falou. Enquanto uma aumenta com a resistência, com a frequência, a outra diminui com a frequência, né? A soma desses todos os componentes aí durante a vibração chama-se impedância, que é esse Z aqui, que é o que a gente vai chegar e vai falar sobre ele aí, para chegar lá na questão de cálculo de frequência, tá? A conta que mostra a impedância, ela é dada por raiz, olha aí, da resistência de massa menos a raiz da resistência elástica ao quadrado, mais um R ao quadrado aqui, tá? Esse R ao quadrado é uma resistência, seria uma resistência natural do material, não relacionado à massa nem à elasticidade aí nesse caso, tá? Agora, o que é importante? Que esse valor dessa impedância aqui, ó, vai ser mínima quando? Quando a resistência de vibração e da elasticidade forem iguais. Quando isso daqui, ó, quando este valor aqui for igual a zero, né? Por quê? Porque se a resistência elástica for maior do que a resistência de massa, você vai ter um número que, quando ficar ao quadrado, vai ficar positivo. De qualquer maneira, o quadrado vai deixar sempre positivo. Então, o menor valor que você consegue chegar aqui, nesse xm menos xz aqui, o valor menor para você chegar no z, vai ser ambos sendo zero. E quando que eles são zero? Eles são zero quando um é igual ao outro, nesse caso aí, tá? Então, a gente está só igualando aqui, ó, igualando um com o outro, né? Aí eu só substituí aqui, ó, a resistência de massa, 2π vezes a frequência de vibração vezes a massa, e o outro vai ser o módulo da elasticidade dividido por 2π vezes a frequência ali. Só igualei os dois. Quando a gente iguala os dois, trabalhando essas equações aí, isolando e tudo mais, como que vai ficar essa equação? Ó, 1 sobre 2π, módulo da elasticidade sobre a massa aí, e essa vai ser a frequência natural de um sistema. Os sistemas, eles vão ter essa frequência de vibração aí. Vamos ver isso daí nessa conta aqui, nesse modelinho. Eu queria colocar um modelinho até pequeno, mas anota aí no caderno de vocês, ou anota num papelzinho aí, ó, esse número, né? 1 sobre 2π, raiz do E, que é a elasticidade, sobre o M aí. E vamos lá no modelinho que a gente vai entender o que é essa frequência de vibração aqui, ó. Que aí fica bem de boa de explicar. Quando a gente coloca aqui nesse modelo, então, o que vai acontecer? Esse bloquinho aqui, ele vai ter uma determinada massa, e a molinha vai ter uma determinada força de elasticidade, que seria o E, que a gente está vendo lá, né? Então, o que a gente viu é que a frequência de vibração das coisas, ela vai ser inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, olha lá, quanto maior a massa aqui, ó, quanto maior a massa, menor vai ser essa frequência, e vai ser diretamente proporcional a esse E aí. Ai, merda. Vai ser diretamente proporcional a esse E aí. Agora, vamos colocar lá no modelinho para a gente ver. Ó, vou colocar aqui a massa do bloquinho 1. E vou deixar a constante aqui, ó, 100, tá? Quanto que ficaria essa conta? Quanto que ficaria essa conta? Eu queria muito poder escrever aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu consigo. Não. Aí. Não. Não consigo. Ai, consegui. Ó, quanto que ficaria essa conta, então? Se a gente está colocando a massa... Ah, não deu. A massa igual a 1 quilo, nesse caso aí.
E o E igual a quanto? Igual a 100, a gente está colocando, né? Quanto que ficaria? O F, olha lá, a frequência vai ficar 1 sobre 2π, raiz de quê? De 1 sobre 100. Não, de 100 sobre 1. Né? Então, a frequência vai ficar 1 sobre 2π. Deixa eu ver quanto que dá raiz de 100. Eu estou com a calculadora aqui. Raiz de 100 dá 10. Caraca, eu não acredito que eu fiz essa conta. Ainda vai estar no YouTube. Né? E aí, 10 dividido por 2 vezes π. 1,59. Então, essa frequência aí, ó, 1,59. 1,59. Vamos lá no modelinho que a gente tem. Vamos lá no modelinho que a gente tem. Deixa ele... Tá, não está respondendo. Vamos esperar responder. Aí. Então, deu quanto? 1,59. Vou ajustar aqui, ó, para esse negócio vibrar 1,59. Se a gente tivesse aí na FastPlac, a gente ia fazer isso até... Pode ser, Ana. Uma coisa muito útil é assim, ó, quando você tem essa calculadora, não sei se você já tem já, calculadora, essa calculadora aqui, ó, você tem o π aqui, ó. Ó o π em cima do exponencial. Então, aí você coloca assim, ó, 2 vezes π, ó. 2 vezes π. Porque aí você não coloca o 3,14 seguido. Eu acho que até se colocar, não sei se deve ficar tão próximo, igual quando você usa o próprio π. Então, ó, coloquei lá 10, eu coloquei assim, ó, 10 montando. Deixa eu montar aqui para você ver como é que ficou. 10 dividido por 2π. Ó, como é que fica montadinho, ó. 10 dividido por 2π. Olha lá, ó, 1,59. Deixa eu colocar o π aqui para ver quanto que ele fica. Ele coloca vários numerais, ó, o π. 3,141259,654. Então, usa esse π que ele é mais porreta de se usar. Boa. Aí, ó, você fez isso daí, depois qualquer coisa eu dou o sitezinho é esse aqui, ó, se você quiser acompanhar qualquer coisa. Vou ligar a maquininha aqui, ó. Olha lá como é que vai entrar em ressonância. Rapidíssimo entrou, né? Tá vendo que ele tá vibrando na mesma vibração que a gente calculou primeiro a massa. Agora vamos fazer o seguinte. Desligar, resetar tudo aqui. Vamos calcular para uma massa aí. Vamos igual tá aqui, ó. 2,533. Não, vamos colocar um número melhor aqui. 3. Quanto que daria essa frequência de ressonância aí? Calcula para mim. Quanto que daria essa frequência? Não. Não. Meu Deus, 0,91888. Vamos calcular com os dois. Vamos calcular com o seu, Ana. 0,5305. Vamos ligar aqui. E vamos ver. É, parece que não tá rolando muito, não. Ó, não tá indo muito, não. Deixa eu desligar, deixa eu colocar. O que eu achei foi 0,918. Desliga primeiro. 0,9.
918. Vou colocar 92. Aí, ó. Deixa eu ligar. Aí foi. Às vezes errou o cálculo. Deixa eu te ajudar no cálculo, ajudar vocês no cálculo. Gente, ó. O que que rola? O que que você tem que fazer? A gente colocou a massa de 3, né? Então, olha lá. Colocou a massa de 3. Vai fazer o quê? 3 dividido por 100 dividido por 3. 100 dividido por 3 vai dar 33,33333. Aí você tira a raiz quadrada disso. Deixa eu até fechar aqui para vocês verem o negócio. Vai aparecer minha cara? Tá aparecendo minha cara aí? Aí, ó, você vai colocar isso aqui, ó, vai ficar assim. Eu costumo colocar assim, ó, 10,333. Aí eu clico raiz quadrada, aí vai ficar lá, raiz quadrada. É a raiz quadrada mesmo? É. Ó, de answer, aí eu clico no answer aqui, ó. Para ficar assim, ó, raiz quadrada da resposta. E dou igual. Aí, ó, deu 5,77777. Aí essa é a resposta. Aí agora eu faço o quê? Eu pego essa resposta de novo, essa resposta que está sendo indicada aqui, answer, e coloco aqui, ó, dividido entre parênteses por 2π. Ficou assim, ó. Answer dividido por 2π. Quem que é o answer? O answer é esse 5,77. A hora que eu aperto igual aí, ó. 0,9188. Tem que tomar cuidado com essas questões da calculadora, foi? Com essas partes da calculadora de fazer a continha certa, porque às vezes se você fizer assim, ó, raiz de 10, não sei se foi assim que você fez, por exemplo, raiz de 100 dividido por 3, se você montar assim, ó, se você montar assim, raiz, ele vai fazer assim, primeiro raiz, depois coisa. Ou então você pode montar a raiz de 100 dividido por 3. Aí você tem que colocar entre parênteses. Sempre uso parênteses, assim, ó. Raiz de 100 dividido por 3. Vamos fazer mais uma, então. Então, o que a gente viu, ó, olha a frequência ficando menor. A frequência antes, quando a gente fez com 1 lá, deu quanto? Tinha dado 1, tanto, né? Agora com 3 deu 0,92. Por que a frequência diminuiu? Por que a frequência diminui? Porque ela é inversamente relacionada à massa aqui, ó. Ela é inversamente relacionada a essa massa. Agora vamos ver com relação à parte Ai, não precisava fechar isso aqui. Agora vamos ver com relação a... Vou botar para apresentar de novo. Olha a bagunça. São muitas janelas. Agora vamos ver com relação a essa constante de elasticidade. Como é que a gente mudaria essa constante de elasticidade aí? Deixa eu desligar esse trem aqui. Vamos resetar tudo aqui. Vamos colocar uma massa aqui de 2, sei lá, de 3. Vou colocar uma massa de 2. E vamos aumentar essa constante de elasticidade aí, ó. Quando eu aumento, o que vai acontecer com a minha frequência? Minha frequência vai ter que ficar maior, porque a gente viu que ela é diretamente proporcional à minha constante de elasticidade aí. Então, ó, quando eu aumento, tá vendo que ele aumenta a densidade da mola mais forte, ó? Olha lá. Então, vou colocar aqui, ó. Estava 100, eu vou colocar 630. 630. Quanto que vai ficar essa ressonância aí? Raiz. Vai ficar como? Raiz de 631 dividido por 2. Dividido, e essa resposta dividido por 2π. Achou?
Quanto que dá essa continha? Quanto que deu? Boa, 2,82. Aí, ó, se a gente colocar aqui a frequência 2,82, 82, e ligar o trem aí, ó, olha aí, super em ressonância. Então, todos os objetos, eles vão ter aí essa constante de elasticidade. Claro, aqui nesse desenho, no exemplozinho, está mostrando... Nossa, vai até explodir o aparelho agora aqui. Está mostrando a elasticidade como uma mola e a massa como um bloco de massa mesmo. Tá? Mas a gente pode pensar isso tudo incluído numa mesma situação, no mesmo objeto. Ele tendo a elasticidade dele ali e a massa dele lá. Tudo bem? Deixa eu desligar, deixa eu diminuir, deixar no 1 aqui. Agora eu estava tentando, depois qualquer coisa, tentem em casa vocês aí, conseguir, através desse experimentozinho aí, mostrar essa reatância, essa resistência, né, a, a resistência de massa e a resistência elástica. Porque, olha lá, a resistência elástica, ela diminui com a frequência, e a resistência de massa, ela aumenta com a frequência. Tá? Deixa eu só tentar colocar para vocês, às vezes a gente, debatendo, a gente consegue chegar num consenso aí. Usando o modelo. Então, o que eu imaginei aqui? Vou colocar, mesmo que a gente... Deixa eu colocar tudo zerado, resetar tudo aqui. Ligar aqui o aparelhinho, tá? Ele já vem com uma frequência específica certinha aqui. Quando eu aumento, então, ó, a resistência elástica, ela diminui com a frequência. A resistência elástica diminui com a frequência. Então, se eu aumentar a resistência elástica, né? Vou aumentar a resistência elástica aqui, ó. Aumento da resistência elástica. Mas é impedância elástica. É porque eu acho que aquele termo ali é outro termo. A gente consegue chegar ali, depois se vocês conseguirem imaginar... Eu fiquei quebrando um pouco a cabeça antes de começar a aula para tentar chegar nesse ponto da equação aqui, ó. Consegui mostrar essas duas partes aqui, relacionando a frequência e a massa, né? Com essa reatância de massa e a elasticidade e a frequência com a reatância da elasticidade aqui, mas por enquanto pode ser que na aula que vem eu consiga. Mas se vocês tentarem, se vocês quiserem tentar e conseguir explicar, olhando essas duas equações aí, eu agradeço. Eu vou tentar olhar mais um pouquinho assim, mas eu acho que num a gente tem que fixar a massa. Fixar a massa e não sei. Eu não sei se dá para fazer por aquele experimentozinho ali. Tá? O que dá para a gente fazer com o experimentozinho é justamente essa parte aqui, que é onde a gente vai chegar com essas equações aí, né? Que esses componentes que ocorrem durante a vibração, a soma dos componentes que ocorrem durante a vibração do sistema elástico se chama impedância aí, que na impedância, a impedância é mínima, né? A impedância vai ser mínima quando esses dois se igualarem, a resistência de massa e elástica vai ser mínima. Então, o que acontece? Por isso que é chamada frequência de vibração. A frequência de vibração é na frequência em que você tem o mínimo de resistência de massa e de resistência elástica, que aí o seu negócio ele vai começar a vibrar. É como se fosse no mínimo da impedância. O mínimo da impedância é dado na frequência de vibração. O mínimo da impedância é dado na frequência de vibração, que é essa chamada frequência de ressonância do sistema, onde ele vai ter a menor resistência de massa e de elasticidade, e aí ele vai começar, como ele não tem mais tanta resistência, ele está no menor nível dessas resistências, ele vai começar a vibrar loucamente, encontrando aquela frequência lá. Tá? Deu para entender? Um pouco? Acho que deu, né? Olha aí, quando a gente fala de impedância acústica, ela é definida, né? Muda só um pouquinho aí, como produto da densidade pelo meio. Densidade do meio pela velocidade com que o som se propaga nele. Então, aqui, ó, a densidade
mais a velocidade do som, quando a gente fala de impedância, mas continua valendo essa questão aqui da frequência, tá? A gente usa aquela impedância para chegar nessa dedução dessa frequência de ressonância aqui, essa equação que é importante da frequência de ressonância. E todo sistema material possui uma frequência de ressonância, onde o sistema vibra com intensidade máxima, pois sua impedância é mínima, igual a gente falou lá, tá? Olha aí, ó, quando um corpo vibra estimulado por uma onda, diz que ele está em ressonância com a fonte que produz o som, tá? Nessa situação, o sistema passa também um sistema de emissão de som e é chamado de ressoador, quando o sistema ele passa também a fazer som junto com aquilo lá. Isso rola muito no violão, né? Quando uma corda entra em ressonância com a outra, ela vibra também, ela ajuda, então, ela vai emitir um som e ela vai ter esse nomezinho aí de ressoador. A qualidade depende de características intrínsecas dos materiais, claro, também, e da geometria do ressoador aí, tá? Então, essa qualidade intrínseca, elasticidade, densidade, é algo que você vai ter que mudar no próprio material, mas também tem essa geometria do ressoador aí. E aí a gente entra nessa partezinha aí, só para terminar a aula, de chamados tubos acústicos, tá? Tubos acústicos, olha aí, considere um tubo fechado. O que é um tubo acústico, né? O tubo fechado é onde as moléculas vão vibrar. O espaço onde elas não vibram vai ser chamado de nó. Então, se a gente olhar aqui, ó, aqui a gente tem um exemplo de um nó aqui. Aqui a gente tem um nó aqui. Seria o espaço onde elas vibram e não vibram, vibram, não vibram, né? A gente sempre vai ter essa compressão e não vibração das moléculas aí. Na extremidade fechada, sempre vai ter um nó, e na aberta sempre vai ter o chamado ventre aí. É bem didático esses nomes aí, né? Então, aqui, ó, um nozinho sempre na extremidade fechada. A gente vai ter esse nozinho nesses tubinhos, tá? E a frequência fundamental desses tubos aí é que igual você sopra aquele canudinho. É aquele exemplo lá, é um tubo fechado, tá? A frequência fundamental é a menor frequência capaz de existir no interior do tubo e tem um comprimento de onda igual a 4 vezes o comprimento do tubo. Igual a 4 vezes o comprimento do tubo. Então, aí, ó, o comprimento de onda vai ser igual a 4H, sendo H esse comprimento aqui. Tá? Então, ela tem 4 vezes o comprimento do tubo. Vai ser o comprimento de onda da frequência que pode, a frequência fundamental que vai existir naquele tubo ali. Entretanto, a gente pode falar o quê? Algumas deduções aí que são fáceis, mas se vocês entenderem qualquer coisa, a gente repete. A velocidade, olha lá, a velocidade vai ser dada por comprimento de onda dividido por um período. Tá? A velocidade de uma onda aí vai ser o comprimento de onda dividido por período, por quantas vezes ela se repete ali. Por um determinado... Naquele período é uma repetição da onda. Se a gente considerar a frequência 1 sobre o período, né? A frequência, quantas vezes ela vai ser 1 sobre o período aqui, a gente pode considerar, olha lá, a velocidade igual a frequência vezes o comprimento de onda. Por quê? Porque a velocidade, ó... Deixa eu fazer um V normal aqui. A velocidade, igual eu tô falando aqui, ó... Nossa... Fazer de pretinho para ficar bonitinho. A velocidade é o comprimento de onda dividido pelo período, tá? E eu estou falando que a frequência é 1 sobre período. Na verdade, se eu fizer isso daqui, ó, eu posso chamar isso daqui dessa mesma maneira. 1 sobre período vezes comprimento de onda. Isso daqui, 1 sobre período, é a frequência, ó. Ou seja, eu posso chamar isso daqui de frequência vezes comprimento de onda. E a gente vai ver também que quando a gente fala de velocidade da luz, né? Quando a gente está falando de luz, a velocidade da luz, ela é dada mesmo pela frequência vezes o comprimento de onda, de qualquer onda aí, tá? Da radiação mesmo. Velocidade de uma onda, ela é sempre frequência vezes o comprimento de onda daquela onda lá, tá? Logo aqui, o que ele está fazendo? Logo, a gente pode passar, isolar a frequência. Eu estou fazendo frequência com símbolo de Ni aqui. Deixa eu fazer com símbolo F para não confundir. Eu posso chamar essa frequência... Ó, eu cheguei nessa equação, então. A frequência, velocidade é frequência vezes comprimento de onda. Né? Posso passar esse comprimento de onda que está multiplicando para lá, dividindo, vai ficar o quê?
velocidade dividido pelo comprimento de onda vai ser igual à minha frequência. Mesma coisa, né? Só trabalhei a equação, só passei isso daqui para ali. E a frequência aqui, ó, a frequência nesse cano aqui, nesse tubo, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a velocidade dividido por 4H, que vai ser aquele 4H que a gente falou do comprimento de onda do começo. Né? Olha o 4H aqui. Por quê? Porque a frequência é a menor frequência capaz de existir no interior do tubo. Então, a menor frequência capaz de existir no interior do tubo, travou. Pô, o negócio me corta o raciocínio. A menor frequência capaz de existir no interior do tubo aqui... Nossa, travou, não volta. Putz. Deixa eu abrir de novo. Vamos lá. Estávamos aqui, né? Olha lá. A menor frequência vai ser o quê? A velocidade do som dividido por 4 vezes a altura daquele tubo ali. Tá? Isso para tubo fechado. Não é não, até parece. Tem alguma parte que você quer que repita? O que é importante da gente ver aqui, né? A gente pode relacionar isso aqui, ó. A velocidade de qualquer radiação, vou simplificar, simplificando. Agora que já está quase no final aí, vamos simplificar. Velocidade de uma radiação de onda vai ser sempre, né? Frequência vezes o comprimento de onda. E aí a gente tem que, para esses tubos aqui, um tubo com uma ponta fechada, quando você faz um barulho ali, a frequência que ele vai emitir vai ser 4 vezes o comprimento do tubo. Né? Vai ser, o comprimento de onda do tubo é a frequência, a menor frequência tem um comprimento de onda 4 vezes o comprimento do tubo. A menor frequência, tá? 4 vezes o comprimento do tubo. Olha aqui, velocidade é frequência vezes comprimento de onda. Só vou passar o comprimento de onda para lá, vai ficar velocidade sobre comprimento de onda, vai ser igual a frequência. E igual tá falando aqui, ó. A frequência tem um comprimento de onda igual a 4 vezes o comprimento do tubo. Então, eu posso trocar o comprimento do tubo aqui, ó. O comprimento de onda aqui, o delta, por esse aqui. Vai ficar o quê? V sobre 4H é igual a frequência. Que é essa parte aqui. Tudo bem? Quando a gente tem um tubo acústico aberto aí, ó, o tubo acústico aberto, ele já possui extremidades abertas. O que vai acontecer? Né? Olha aqui, no que a gente viu no tubo fechado, se a gente tiver um tubo fechado, a gente tem como se fosse meia ondinha. 1/4 de ondinha, né? 1/4 do comprimento do tubo aqui, ó. O comprimento de onda. Ó, agora se a gente tiver o tubo aberto, olha lá como é que ele fica, ó. Ele consegue ir e completar metade, né? Metade por quê? Porque a gente pode pensar que o comprimento de onda, ele tem que fazer isso aqui, ó. Né? Aqui seria um inteiro. Inteirão, aqui é inteiro. Daqui, deixa eu fazer de outra cor. Daqui até aqui é o quê? Metade. E daqui até aqui é o quê? 1/4. Ó, 1/4. Ó, 1/4 aqui. Ó a metade pro tubo aberto aqui. Metade pro tubo aberto. Né? Então, essas frequências aí, ó, né? Essa frequência de ressonância aí vai ser diferente para esses tubos. Num, a frequência de ressonância é para 1/4 e no outro a frequência de ressonância é para metade. Aonde que a gente vê esses tubos no nosso organismo aí, ó? Na nossa traqueia, a gente tem, né, um tubo aberto, que ele é aberto dos dois lados, então a gente vai ter essa frequência, né, sendo colocada pela metade aí da altura do tubo, enquanto no canal auditivo aqui, ó, nesse canal auditivo que a gente tem aqui, ó, o tubinho aqui, ó, onde você vai entrar aqui a frequência de ressonância,
Que frequência de ressonância é essa? Para fazer o quê? Para fazer o seu tímpano entrar em ressonância com o som que está acontecendo ali. Vai ser 1/4. Estou pensando até em passar um trabalho aí para a gente ver qual a relação dessa frequência, a relação dessa sonoridade dos tubos aqui, né? Dos tubos que a gente está tratando de ressonância, com a capacidade que a gente tem, né? Claro, aqui vai fazer a voz ressoar e sair a sua voz mais alta aí, essas vibrações aí da sua traqueia e tudo mais. E aqui vai fazer o seu tímpano vibrar e você conseguir escutar. Mas eu queria ver se tinha, isso daí ainda falta, né? Eu acho que se pesquisar a fundo deve ser difícil de achar. Qual é essa relação de 1/4 e de meio? Como que a gente sente isso na frequência de vibração? Para ter uma lógica, assim, para eu falar para vocês assim. Então, isso daqui é o quê? Você consegue, dando exemplo, tá? Chutando. Você consegue, sei lá, você precisa de frequência de vibração e o seu ouvido consegue diminuir em 4 vezes a frequência do som que entra no tímpano, entendeu? Umas coisas dessas assim. Ah, sim, também posso colocar como exemplo, mas é isso que eu estava procurando, isso que eu acho que eu vou procurar. Eu vou tentar, às vezes, também colocar vocês fazer algum trabalho com relação a isso, para a gente não ficar só na aula teórica, sem aplicação dessa parte aqui de tubos acústicos, nessa parte de biofísica. Mas que seria a parte de quê? De relacionar esses tubos acústicos. Eu descobri aí, eu falei, nossa, olha, tem a ver com a traqueia e tem a ver com o ouvido interno médio. Ouvido externo médio, né? Interno não, ouvido externo médio. Mas como que é aí? Cadê o... Falta o grude. Exemplo, eu queria um exercício que tivesse questão mesmo. Tivesse exemplo para a gente resolver em cada conteúdo. Um exemplo bom que eu achei, tipo assim, o do modelinho. Deixa eu só parar de gravar para a gente não ficar gastando tempo de aula conversando. A aula de hoje era esse ponto. Ainda ficou umas coisas jogadas aqui, eu tenho que deletar esses slides. A aula de hoje é até aqui. Eu vou ver se eu faço, às vezes, uns exercícios para vocês, procurar exercícios sobre essa parte de biofísica, porque essa parte de tubo acústico aqui, eu fiquei assim, tá, mas a biofísica... A parte de ultrassom eu sei que é útil para vocês. A parte de ressonância é útil para vocês. A parte de tubos acústicos tem a ver com ressonância, porque tá a ver... aí que eu tenho que relacionar. Aqui que tá ainda assim, eu procurei um pouco, mas o grude, falta o grude. Deixa eu só parar de gravar a aula. Então, a aula acaba aqui nessa parte. Para quem assistiu, muito obrigado. Quem não assistiu, peça lá para assistir no YouTube, assistam, deem like e tudo mais. Deixa eu parar a gravação.